da aula de hoje. A gente hoje vai ser uma aula geral de CIPECAD. Quando eu vou dando as aulas iniciais, eu vou tentando explicar muita coisa, mas alguns detalhes eu deixo para falar um pouco mais para frente, porque senão é muita informação de uma vez só. Tá? Então hoje eu vou aproveitar, eu escolhi aqui o modelo 3, que eu imagino que tanto na turma A, turma B e turma C, o pessoal já avançou com esse modelo, ou quem não avançou deve estar próximo de avançar, então eu escolhi esse modelo para a gente poder criar algumas alternativas. Eu quero mostrar para vocês como é que coloca a laje em desnível, quero mostrar para vocês como é que a gente faz furo em laje, quero mostrar como é que a gente coloca um reservatório. Então, assim, peguei um modelo que já estava praticamente concluído, a gente inclusive, já tinha até gerado desenho de viga, detalhamento de armação. Então, eu vou simplesmente salvar ele aqui, ó, como ele estava salvo como projeto 3, eu vou salvar como projeto 3 estudo. E aí eu vou usar esse modelo, projeto 3 estudo, vou botar aqui, ó, projeto 3 utilizado para estudo. E aí a gente vai fazer algumas brincadeiras aqui com o projeto. E eu gostaria, a turma está pequena hoje, ó, a gente tem aí poucos alunos presentes, e isso é uma vantagem, porque eu acho que vocês podem fazer bastante perguntas, tipo assim, de curiosidades que vocês ainda têm do programa, o que vocês ainda, na hora que vocês estavam montando, ou o projeto 1, projeto 2, ou esse projeto, que vocês acham que poderia, assim, curiosidades, alguns detalhes que vocês, caramba, isso aqui eu queria saber um pouco melhor. Então vocês me perguntam, cara, que a aula fica mais dinâmica e eu vou conseguir responder, tá? Então vamos lá, olha só. Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje é o seguinte, olha só. Escada, tá? Escada, a gente modelou a escada. Quem ainda não assistiu a aula aí de como é que a gente fez a escada, não é tão complicado assim. Vocês vão poder mais para frente assistir essas aulas. Mas eu vou clicar aqui, ó, no ícone de escada e vamos dar uma olhada no detalhamento. Ó, então, acho que eu fui muito rápido. Vamos lá. Clicar aqui, ó, em ver detalhamento e vou clicar aqui nela. Ó, cliquei na escada. E um detalhe interessante é isso aqui, ó, é o arranque que a gente faz no detalhamento para que facilite a execução da obra. Só que esse arranque aqui não é o default do programa de vocês. Quem instalou o programa recentemente e tentou fazer a escada, com certeza não deve ter aparecido esse arranque aqui. Então eu vou mostrar para vocês como é que configura para, na hora do detalhamento, ele gerar tanto o arranque no início quanto o arranque no final. Por que é interessante a gente gerar esse arranque aqui? Porque normalmente, quando a gente vai executar uma obra, você vai fazer as vigas, os pilares, vai fazer a laje, vai concretar tudo, e normalmente a gente não faz ao mesmo tempo com a escada. A gente deixa a escada numa segunda etapa. O carpinteiro normalmente vem fazendo a escada depois. Então, na hora do cálculo, na hora da concretagem, vou passar um corte. Eu estou aqui no primeiro pavimento, vou passar um corte aqui para vocês entenderem melhor. Ó. Corte, introduzir cortes. Vou passar um corte aqui, ó, nessa região. Vou botar aqui o 90 graus e vou passar o corte para cá. Ó. Então aqui está o buraco da escada. O que é o convencional? A escada vai sair daqui, né? Ó, a escada vai fazer assim, ó, ela vai vir, ela vai apoiar nessa viga. Então deve ter aí os degraus e aqui o fundo da escada. Muito bem, você não vai conseguir, dificilmente você vai conseguir preparar a sua estrutura para concretar essa região, ó, com essa região da viga. Dificilmente você vai conseguir concretar isso aqui tudo junto. A laje, viga, pilar, você consegue concretar junto. É usual, é o dia a dia nosso de obra. A escada você não vai conseguir jogar o mesmo concreto no mesmo dia, que é muito complicado, tá? Normalmente você faz primeiro a sua estrutura, você primeiro concreta a sua laje com as suas vigas e deixa uma armação de espera, que a gente chama de arranque.
Então, quando você for concretar essa parte aqui de amarela, esse vermelho não vai estar lá. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai possivelmente concretar essa região aqui de amarelo. Assim, você vai concretar a sua viga e a sua laje com a devida armação aí posicionada aí dentro. Você vai deixar umas barras de ferro já ancoradas dentro da viga para que futuramente o seu carpinteiro posicione a forma aqui embaixo e você dê continuidade aí na armação da escada. Aí a armação da escada vai vir, vai transpassar aqui essa região e aí você concreta a escada numa segunda etapa. Então, quando a gente gera o primeiro detalhamento da escada, que você instalou o CIP aí recentemente e começou a trabalhar, possivelmente a sua escada não vai estar aparecendo esse detalhamento aqui, ó. Não vai estar. Então, eu vou mostrar para vocês, olha, como é que a gente faz. Eu vou vir aqui em obra, dados gerais, ó, obra, dados gerais. Aqui tem uma configuração, ó. Isso aqui que eu vou tentar aprofundar um pouco mais hoje, ó. A gente tem aqui uma configuração de armação. Ó, a gente tem uma configuração de armação. Então, a gente pode clicar aqui nessa engrenagem. Ó, a gente vai clicar aqui nessa engrenagemzinha. Vai abrir uma segunda janela. Ó, abriu aqui essa segunda janela. O que significa isso aqui? Ó? Isso aqui eu não me aprofundei muito com vocês. Se você quiser mexer em configuração de viga, você vai mexer aqui nesse trecho aqui. Ó. Aqui é a configuração de vigas. Tá bom? Quando você clicar nesse item aqui, ó, aqui você vai mexer somente na configuração do negativo que vai na sua viga. Se você quiser mexer, aí eu vou mostrar isso para vocês com calma. Mexer assim, eu não quero usar no negativo barra de 25 milímetros. Então você pode vir aqui e configurar para o seu programa não ter uma barra de 25 na memória dele. Então tem algumas coisas aí que dá para configurar. Eu normalmente mexo muito pouco nessas configurações. Então aqui é a configuração do negativo. Algumas configurações são comuns tanto para o negativo quanto para o positivo. Então vem para esse quadradinho aqui, ó. Esse quadradinho amarelo significa que ele está configurando tanto isso aqui quanto isso aqui, ó. Se você quiser uma configuração só de montagem, que são... É até difícil explicar. Montagem são algumas barrinhas que a gente põe para poder segurar melhor a armação dentro da viga ou da laje do pilar. Se você tiver que mexer em alguma configuração, estaria aqui. A armadura de pele estaria aqui. E as configurações que são comuns para todos esses itens aqui, ó, para todos os itens, está aqui nesse amarelo maior. Vê se vocês conseguiram entender. Quando você quer mexer em alguma configuração de viga, no negativo é aqui, no positivo é aqui. Algumas configurações relacionadas a tanto ao negativo quanto ao positivo está nesse quadrado. Esse quadrado representa a configuração geral do negativo e do positivo. Esse outro quadrado aqui é a configuração geral do negativo, do positivo, da montagem, da armadura de pele e dos estribos não. Ó, dos estribos está em separado. Ele não puxou esse quadradinho até aqui embaixo. Ó. Então não entrou os estribos. O Felipe está quase entrando dentro da Marcele aí. Poxa! Peraí. Ó, vamos lá. Caraca! Quando eu quero agora ver questões de armação em laje, olha lá, quando eu quero ver questões de armação em laje, tá aqui, ó, laje. Se for armadura de punção, você vai configurar aqui. Se for armadura negativa, você vai configurar aqui. Se for positivo, aqui. Se for nervura, aqui. Positivo da nervura, aqui. Quando você quiser mexer nisso tudo, tá aqui nesse quadrado. Ó. Quando você quiser configurar alguma coisa relacionada à escada, ó, escada tá aqui embaixo, ó. Então, quando você quiser mexer em alguma armação de configuração da escada, tá aqui, ó. Tá bom? Então, recapitulando, ó. Para quem perdeu aí o iniciozinho da aula. Obra, dados gerais. Essa engrenagem aqui te dá a liberdade, te dá a possibilidade de você configurar várias etapas, várias configurações da armação do programa. Então, você clica aqui nessa engrenagem, abre essa janela, e aí eu estou explicando aqui o que cada botão desse aqui faz. Então, vou dar um exemplo, ó. Escada. Se eu der um clique aqui, ó, nesse amarelinho,
vai abrir aqui, ó, várias opções. Ó. Você quer igualar a armadura superior e inferior? O que significa isso aqui? Vamos lá, Danilo, o que significa igualar a armadura superior ou inferior? Cadê o Danilo? Ô, Léo, não acompanhei a pergunta aí. Repete, eu sabia, Danilo, que você não estava acompanhando a pergunta. Por isso que eu te perguntei. Estou brincando contigo. Cara, é assim, ó. Por exemplo, tem gente que gosta de fazer assim, a armadura da escada é tanto negativo quanto positivo. O cara quer botar a mesma coisa. Eu vou simplificar lá a vida do meu armador, a vida da obra. Eu quero botar ferro de 10 a cada 20 no positivo e 10 a cada 20 no negativo. Aí você habilita aqui, ó, igualar a armadura superior e negativo. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o pior caso, então ele vai calcular quem é o pior caso da escada, o positivo ou o negativo. A princípio você não sabe, vai depender do vão da escada, das condições de contorno. Cara, o programa vai pegar o que tiver de pior e vai botar na escada toda. Então seria essa opção aqui. Eu normalmente deixo desmarcado, eu não mexo. Isso você me explicou outro dia, lembra? Que tava a barra transversal da escada estava com uma barra de 20 de 1 polegada, você lembra? Cara, eu acho que eu me lembro. Eu me lembro de você ter me perguntado alguma coisa assim a respeito da escada. Então seria isso aqui, ó. Você vai igualar a armadura. Eu não marco, eu deixo isso aqui desmarcado. Cara, dimensionar a armadura superior e inferior com espaçamento múltiplo entre si. Então, por exemplo, isso aqui eu acho legal. Se deu 10 a cada 20 embaixo e na armadura de cima você precisou ser 12, ele está pedindo para deixar o mesmo espaçamento. Então, esse é o default do programa, normalmente eu deixo assim. Tá? Aí, igualar a armadura de todas as seções. Ele está tentando deixar as armaduras mais iguais. Eu também deixo. E o default do programa não vem isso aqui marcado. Ó. Vem desmarcado, com esperas no arranque e espera de escada. Então, quem instalou o programa recentemente, com certeza aqui o seu padrão deve ser esse aqui. Tá? Eu vou desmarcar, ó. Eu vou desmarcar e vou fazer o seguinte, ó. Eu vou aceitar. Então, eu desmarquei, tá? Cliquei aqui em escada e desmarquei. Ó, terminar, aceitar, aceitar. Vou voltar aqui na escada. Vou vir aqui, ó, escada. Cliquei aqui na escada, ver detalhamento. Vou clicar na escada para eu ver o detalhamento. Cara, tá aqui com arranque, confere? Então, o que eu vou fazer? Eu vou forçar o programa a calcular a escada de novo com essa nova configuração. Como é que eu forço o programa? Eu clico aqui em editar, ó, clico em editar a escada, clico nela de novo, e eu mexo alguma coisinha aqui no revestimento. Ó. Por exemplo, o revestimento meu aqui está 1.01. Na verdade, eu já tinha forçado isso aqui numa aula para trás. Eu vou botar aqui, ó, 1, que é o revestimento correto de norma. Então, vou botar aqui, ó, 1 kN por metro quadrado para revestimento dessa escada. Aceitar. Quando eu clicar aqui ver detalhamento novamente, e eu clicar na escada, ele vai entrar num processo de cálculo só da escada, ó. Quer ver? Ele vai perguntar se eu quero calcular a escada. Ó, calculou, ele está calculando a escada, terminou. Olha como que é o default do programa. Ele não coloca o arranque. A armadura fica completa aqui, ó, 8 a cada 10, direto. Aqui, ó, 8 a cada 20, direto. Aí, aqui na chegada, então, essa armação aqui, ó, é a que vai ficar dentro da viga do térreo. Ele está colocando a armação direto, ó, daqui até aqui. Como é que você vai pegar uma barra que tem 4,10 metros, prender ela dentro da sua estrutura e deixar essa barra pendurada com 4 metros na sua obra, para um dia o carpinteiro vir montar a forma, ele ainda vai se atrapalhar para montar a forma se tiver essa armação aqui dentro da obra. Então, não é legal fazer isso aqui. E mesma coisa, cara, idem aqui na parte da chegada, ó. Na hora que chega a viga dentro da última viga, e aí eu tenho que mostrar para vocês que isso aqui é um erro do programa, tá? Olha lá. Tinha um vazio aqui embaixo, ele meteu essa armação lá dentro, ó. Tá errado, isso aqui a gente vai ter que arrumar depois, tá? Mas de qualquer forma, olha como é que ele fez. Ele colocou uma armação aqui que tem 3,30 metros presa lá dentro. Você não vai conseguir trabalhar com essa barra tão comprida. Então eu gosto de fazer o quê? Vamos lá. Instalei o CIP, primeira vez. Vem aqui em dados gerais, clica aqui nessa engrenagem, ó, clica na engrenagem, vem aqui em escada, ó, clica aqui na escada e aí você coloca, eu quero espera no arranque e espera na chegada. O restante eu deixo, ó, cobrimento eu deixo,
esses desníveis padrões, eu deixo esses padrões, eu não mexo, ó. Tá? Se eu clicar aqui valor de instalação, ó lá, o valor de instalação, ele volta para o que veio de fábrica, como se fosse o valor inicial. Ó. Se eu clicar aqui valor de instalação, é esse o padrão. A única coisa que eu mudo aqui é botar espera no arranque e espera na chegada. Aceitar, terminar, aceitar. Então vamos ver como é que ficou. Não deve ter mudado, porque ela já está calculada. Ó. Quando você clica aqui em detalhamento e clica nela, ó, ela abre essa janela e não mexe nada. Ó, então, ela já estava calculada sem o arranque. Para eu calcular essa escada de novo, eu tenho que clicar aqui em editar, escada, dar um cliquezinho aqui, ó, dar um clique e fazer uma leve alteração. Então, uma leve alteração é 1.00, você põe 1.01. Esse 1.01 não vai mudar nada aí no cálculo, mas vai forçar o programa a atualizar. Então, você vai dar aqui um aceitar, ver detalhamento, clica nela, ó, detalhou, tá aí o arranque. Se você se incomodou com esse 1.01, você pode voltar aqui, ó, clicar em editar a escada, clicar nela de novo e tira. Volta então para 1. Que quando você alterar aqui, o programa vai calcular de novo, ó. Editar, quando eu clicar aqui e der o aceitar, ó, clicar aqui em ver detalhamento e clicar em cima dela, ele vai calcular de novo, ó, calculou. E tá aí o arranque, ó, o arranque na saída e o arranque na chegada, ó, e o arranque na chegada. Agora a gente está com um problema. Olha o que ele fez. Ele botou a barra reta sem ancorar na viga, ó. E aí passou aqui no vazio, ó. Olha que nhaque isso aqui. Então a gente tem duas opções aqui. Ou você aceita que o programa vai gerar isso aqui, assim, vai gerar isso. E aí o que você pode fazer? Você pode no AutoCAD pedir para isso aqui não tem jeito, você não consegue editar essa barra aqui, tá? Tem que tomar cuidado aí, Danilo. Não sei se você já está gerando as suas escadas aqui do CIP. Tem que tomar um cuidado que quando ele não dobra, ele não dobrou, ele não fez isso aqui, ó. Ele não puxou aqui para dentro, ó. Tá? Ele não fez isso. Então o que acontece? Você tem duas opções aqui. Ou você vai fazer lá no AutoCAD um detalhe para a pessoa concretar isso aqui, ó. Faz um detalhe e pede para botar uma madeira aqui, fazer uma forma inclinada e concretar essa região. Assim, você pode fazer isso. Olha lá. Aí concreta tudo isso aqui junto. Você pode fazer um detalhe não inclinado. Você pode falar assim, não, então pega a minha viga aqui e alarga ela aqui, ó. Faz um detalhe ou alguma coisa assim, ó. Manda concretar isso aqui. Ó, você pode fazer isso também. Não tem importância nenhuma. É permitido. Você pode pedir aqui. Você vai ter que, na hora que gerar esse desenho no AutoCAD, eu vou mostrar depois como é que eu faço isso no AutoCAD, ó. Fazer isso aqui e mandar concretar. Ou você pode fazer o seguinte. Você pode pegar... Aí tem que... Lembra a aula nossa de ancoragem? Que eu ensino a calcular a dobra? A gente pode pegar essa barra... Aí não tem como fazer aqui, ó. Ele não tem um botão aqui de editar armação, ó. Isso aí é um grande problema do CIP. Ele calcula a escada e, diferentemente da viga, porque a viga, quando você vem aqui em resultados, ó, e clica no editar viga, editar viga, ó, você consegue editar isso tudo, ó. Você consegue mexer na barra, ó. Você consegue botar aqui duas, eu não quero duas, eu quero 3, você pode botar mais. Eu não quero essa dobra aqui com 25, eu quero essa dobra com 30. Olha lá. O programa aceita as suas alterações e verifica o que você fez. Vocês já estão cansados de ver aí durante o curso. Na escada, ele não faz isso. Ó. Se eu clicar aqui em ver detalhamento, ele detalha e é estático. Ele não te deixa, ele não te dá a opção aqui de mexer. Aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que calcular. Eu vou fazer isso com vocês depois, tá? A gente vai ter que mexer aqui, ó, e deitar essa armação aqui dentro, ó. Ó, e cortar esse pedaço de cá, ó. A gente vai ter que cortar, decepar isso aqui e mandar ancorar aqui dentro, ó. Esse aqui pode, se quiser, ancorar para cima. Só tem que tomar um cuidado com o empuxo no vazio. Você tem que tomar cuidado para verificar se na hora que você puxar a barra, ela não vai tentar retificar e vai quebrar a sua peça, tá? Então, o detalhamento aqui, ele é ineficiente. O programa não é completo em tudo. Ele aqui se perde. Ó, aqui o detalhamento fica perfeito. Cara, fica perfeito, aqui está perfeito. Cara, aqui não está. Tá bom?
Por que acontece isso? Porque o programa... Só para fechar aqui, Roberto, só um instantinho. O programa acontece isso porque quando você edita a escada, cara, antigamente ele não permitia isso aqui, ó. Aqui, ó. Ele tá, não sei se vocês estão conseguindo aqui, ó. Tem duas opções. Uma opção é ele deixa o primeiro degrau faceando a sua viga, ó. Acontece isso aqui. Nessa opção de cá, cara, ele faz o degrau avançar aqui para trás, ó. Se eu tivesse mudado isso aqui, ó, tivesse escolhido essa opção, tivesse dado aqui um aceitar, ó, e pedir para ver o detalhamento, deixa eu ver se ele vai calcular. Olha lá, o que ele fez? Aí ele fez direito, ó. A armação veio e entrou dentro da laje. Só que ele jogou o primeiro degrau, para fora da viga, ó. Ele não usou, ele jogou. Então, assim, o seu patamar acaba aqui, aí ele jogou um degrau plano aqui ainda, para depois começar a descer. Aí, antigamente, a escada no CIP só tinha essa opção. Você não conseguia fazer uma opção diferente. Aí o detalhamento ficava certo, ó. Ó o detalhamento certo. Cara, e aí, em algum momento, o CIP mudou. Cara, eles alteraram aqui, deixaram essa opção de você... Isso aqui é usual na obra, ó. Você fazer esse detalhe. Ó, de você fazer esse detalhe. Eu vou pedir para ver o detalhamento. Então, olha a diferença. Ó. Você usa a própria face da viga como espelho. Tá aqui, ó, o espelho. Ele não avançou com o degrau para frente. Isso aqui é bom porque você ganha espaço dentro da sua obra. Você tem um patamar, já começa descendo. Mas aí gerou esse problema aqui. Então, você tem uma opção. A mais simples para mim seria você pedir aqui para o carpinteiro fazer isso aqui. Mas aí tem que ver se isso aqui não vai ficar muito feio. Teria que pedir permissão para o arquiteto. Olha, eu posso fazer esse detalhe aqui ou vai te atrapalhar? Você fala, não, para mim isso aqui está dentro do hall da escada, não tem problema nenhum. Aí a gente pode pegar essa rampa aqui, ó, e trazer ela até aqui no final. Se não puder, cara, paciência, você vai ter que mexer nesse detalhamento no AutoCAD. Diz aí, Roberto. Então, Léo, nesse detalhamento você falou isso aí agora ali, se não poderia fazer a dobra para cima e depois para dentro da laje. Não, então, não pode, porque dá um empuxo no vazio. Quer ver? Deixa eu passar aqui para... Segura aí só um pouquinho. Eu vou mostrar depois isso com mais calma, tá? Deixa eu só trocar aqui a... Qual é o problema? A gente vai ter uma aula depois só para detalhamento, com precauções de empuxo no vazio. Empuxo no vazio é o seguinte: imagina que você tem uma laje aqui, ó. Você tem uma laje e, de repente, tem uma viga aqui. Você tem uma laje aqui em desnível. Isso acontece muito em varanda. Você tem aqui a laje do prédio e aqui, de repente, você tem a varanda. Imagina aqui, ó. Um prédio aqui assim, ó. Aí você tem aqui a laje do prédio e aí tem uma viga aqui dando acabamento e aqui você tem uma laje em desnível. Aí o que acontece? O cara na obra resolve fazer isso aqui, ó. Ele pega a armação aqui, ó, faz isso aqui, ó. Ele dobra ela para dentro, ele vai acompanhando. Isso aqui eu já vi muito, assim, eu já vi muito vídeo e foto de laje que rompeu por causa disso. O que acontece? Na hora que você gerar um momento negativo aqui, ó, para que você coloca uma barra de aço dentro de uma estrutura? Para ela tracionar, ela tem que esticar. Na hora que ela estica, ela tenta, essa barra que estava inclinada, ó, ela tenta retificar. Ela vai fazer isso aqui, ó. Na hora que ela tenta retificar, ela cospe esse concreto aqui para fora. Aí o concreto quebra, cara, a estrutura vai toda para baixo. Então, mesma coisa na nossa escada. Olha como é que está a nossa escada. A gente estava com um degrau aqui, né? Ó, estava com um degrau assim. Aí chegou na laje. Aí eu tô aqui com fundo e tô com a viga aqui, ó. Aí ele tentou colocar a armação aqui, ó. E ele passou a armação direto aqui. Aí qual que foi a sua pergunta? Ah, vamos pegar a armação aqui e dobrar ela para cima. E depois puxar aqui, ó. O que vai acontecer?
Na hora que você, essa escada aqui puxar, porque assim, ela vai puxar essa barra de ferro para cá. E ela está ancorada aqui, vai puxar para cá. Imagina você pegando essa barra laranja aqui e esticando ela. O que vai acontecer? Ela vai gerar uma força aqui, ó. Assim, ó. Ela vai tentar retificar. Aí ela vai empurrar o concreto para cá, ó. Pode ser que você quebre esse concreto. Aqui eu acho que nem iria quebrar, mas é proibido fazer isso aqui. Isso aqui chama empuxo no vazio. Mas qual é o problema? Se isso aqui não for uma quantidade muito grande de concreto, pode ser que na hora que você retifica aqui, você trinca aqui, ó. Parece uma trinca aqui, ó. Assim, você empurra o concreto para fora. Então você tem que ancorar de tal jeito que se você puxar ela, assim, você vai dobrar ela aqui para dentro, ó. Então, na hora que você puxar ela e você puxar ela aqui, você empurra ela para cá. Cara, e aqui você tem um volume de concreto muito grande que está comprimido. Aí aqui ela consegue segurar. Se você puxar para cima, pode acontecer isso. Vamos voltar para cá. Tá? Então, isso é uma falha do programa. Ó. Cara, eu imagino que nas versões, eu não sei se na versão, por exemplo, a 2020, isso aqui já é um erro que eles já resolveram. Ó. Na nossa aqui, eles não resolveram, na 2016. Cara, eu acho que na 2017 e 2018 também não. Teria que ver a última atualização, se isso aqui já foi resolvido. Isso aqui tem que ir... Eu vou depois gerar esse desenho com vocês podem me lembrar. A gente vai gerar esse desenho, vai para o AutoCAD, a gente vai ter que corrigir isso lá no CAD. Tá bom? Se a escada fosse desse jeito, ó, editar a escada, clicar, e não fosse essa opção, fosse essa de cá, ó, o último degrau após o patamar, só que aí mudou, ó, a escada mudou, você vai ter que mexer nela toda aqui, ó, pegar, trazer ela para cá, ela mudou, ó, ela ficou maior do que era, ó, você vai ter que inclusive, ó, ajustar aqui embaixo, ajustar aqui em cima, ó. Agora, teria que pegar essa viga aqui e andar com ela um pouco mais para trás. Mudou tudo aqui. Então ela não está encaixando mais. Mas o detalhamento ia sair certo. Ó. Cadê, ó? Olha lá, o detalhamento ia sair para dentro da laje. Vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu só voltar. Eu não quero mexer nisso aqui não, porque a escada estava certinha. A escada é essa de cá. Ó. Opa, essa de cá, essa opção. E aí eu vou ter que mover de novo. Mover. Encaixou. Ver detalhamento. Tá. Tá aí. Então, cara, tá tudo certinho. Tá com arranque, ó. Tá com arranque aqui. Tá com arranque lá em cima. Cadê o arranque? Tá com arranque aqui em cima. Ó. Deixou o arranque. Só que a gente vai ter que chegar depois no AutoCAD. Na hora que você gerar o desenho. Ó, na hora que gerar o desenho, essas duas barras aqui, ó, essa barra que ficou com 1,06 m, essa aqui que ficou com 1,12 m, a gente no AutoCAD vai ter que detalhar isso aqui para ela entrar dentro da... Vai ter que pegar isso aqui e fazer uma dobra aqui, ó. Ó. Dobrar isso aqui de alguma forma para dentro da viga. E matar isso aqui, ó. Depois eu vou tentar fazer isso com vocês lá no AutoCAD, ó, e tirar isso daqui. Então, o programa é bom, mas ele tem ainda as suas falhas. Essa aqui é uma delas. Tá? Leonardo. Diga. Ela sempre dobra para baixo, né? Cara, olha só, eu falei aqui que dobra para baixo. Tem que tomar cuidado com o empuxo no vazio. Agora, no caso aqui da nossa escada, cara, o certo seria dobrar para baixo. Assim, o certo seria você pegar essa barra aqui e fazer isso aqui com ela, ó. Dobrar ela aqui para dentro, ó. Dobrar ela para cá e ancorar ela aqui embaixo. Porque a negativa e a positiva. As duas, assim. Não, agora vamos lá. Essa de cá, cara, o Roberto falou de dobrar para cima. Cara, o que eu acho que não pode fazer aqui nesse caso é entrar com ela para cá. Que aí ela daria um empuxo no vazio. Agora a gente teria que abrir um livro de detalhamento e ver se é possível fazer isso aqui. Eu fiquei na dúvida. Ó, se pode vir para cá e ancorar para cá. Porque aí eu acho que não vai dar empuxo no vazio, tá vendo? Ó? E mata isso aqui, ó. Porque se a viga, essa viga, ela for pequena,
fica pouca ancoragem também, né? Não, mas Então, aí você tem a que maior parte trazer, fica você para tem que cima, né? trazer ela aqui, dobrar e voltar. A soma É. desse comprimento, ó, desse comprimento, mais desse comprimento, mais desse comprimento, tem que dar maior que o seu LB. Isso Sim. aí é fácil de calcular. A gente já teve uma aula aí de cálculo de LB, a gente pode verificar isso depois. E essa aqui, se você fizer isso aqui e não trazer ela para cá, se trazer para cá e dar um empuxo no vazio. Se você Certo. trouxer ela aqui para dentro, ó, trouxer ela para cá, cara, eu acho que agora não vai dar um empuxo no vazio. A gente vai, existe livros, só assim, detalhamentos de chegada e de escada. Eu tenho um livro desse. A gente pode depois dar uma olhada. Os livros do Leon, já ouviu falar Leonard, que é um professor francês, que é famoso. Cara, ele tem uma parte só de detalhamento. Né? Quer ver? Deixa eu botar aqui na internet. Eu tenho alguns livros lá no escritório dele. Aqui, ó. Concreto armado. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. São esses livros. Eles foram os livros mais famosos de concreto armado durante muitos anos. Então ele tem um deles é só detalhe de armação, detalhe de construtivo de escada, detalhe construtivo. Cara, aí quando a gente tem dúvida, você recorre a esse livro. Tá? Eu tenho quase todos os volumes, eu não sei se eu tenho todos no escritório. Então eu só fiquei na dúvida agora se a gente poderia, se seria usual a gente aqui depois trazer essa aqui, dobrar ela aqui para baixo, então você viria com ela aqui e dobraria para cá, ó. E essa aqui seria usual dobrar ela aqui para cima. Tá bom? E tomar muito cuidado com o empuxo no vazio. Se vocês colocarem aqui no Google, ó, se a gente vier aqui e colocar no Google, empuxo no vazio, ó, concreto armado. Ó, tem vários detalhes aqui, ó. Olha lá, não faça isso aqui, ó. Tem que fazer o nó de cachorro, ó. Não faça isso aqui, ó. Tá errado, ó. Olha lá, tem que levar lá na frente. Porque, ó, aqui, ó. Olha, deixa eu botar essa imagem aqui. Isso aqui a gente vai ter uma aula depois. Eu estou preparando uma aula só de empuxo em vazio, tá? E aqui só para título mais de curiosidade. Toda vez que você faz um detalhe desse, é igual aqui. Na hora que a barra tentar retificar, ela vai, ó, empurrar esse concreto aqui para fora, ó, vai quebrar. Não pode. Ó, aqui, mesma coisa. Na hora que você tentar retificar essa barra, ela vai empurrar o concreto aqui para fora. Não pode, vai quebrar. Olha lá, quina de reservatório. Olha aqui embaixo, ó, quina de reservatório. Você não pode pegar uma barra e fazer isso aqui com ela, ó. Vir aqui e trazer a barra aqui para cima, ó. Não pode, porque na hora que ela puxar, você vai jogar, quebrar esse concreto aqui para fora, ó. Então, como é que você faz? Tem que vir com ela, dar a volta e voltar, ó. Olha como é que é a ancoragem. Então, tem vários detalhes. Aquele ali da escada, eu fiquei na dúvida. O que a gente teria que fazer? A gente teria que pensar. Às vezes, ó, até fazer isso aqui, ó. Ó. Eu acho que seria até mais fácil, né? Aqui, ó, Danilo, você que tem mais prática de obra do que eu. Em vez de deixar essas duas barras aqui, ó, fazer isso aqui. A gente está aqui, ó, com o degrau, né? Aí tá com a viga. Aí tá aqui a rampa, ó. Ficou a vigazinha aqui. Ó. Aí a gente pode fazer isso aqui, ó. Vem com a barra, dobra ela aqui e volta. Pronto. Uma única barra, é o arranque negativo e o positivo. Olha lá. Não vejo problema nenhum em fazer isso aqui. Olha lá, você ancora nela mesma, ó. Então, na hora que você transpassar aqui a outra barra, ó, pronto, tá resolvido o seu problema. Então, assim, isso aí a gente vê depois. Eu vou ver se eu acho o livro... vou ver se eu acho o livro do Leonard, se tem algum detalhe para esse detalhe aqui. Agora, só fica o alerta. Toma cuidado com isso aqui, ó. Isso aqui tá errado, tá bom? Então, tem que corrigir depois no AutoCAD. Vamos lá, ó. Antes de eu seguir para furo de laje, que eu queria falar um pouquinho hoje sobre furo de laje. Então,
obra, dados gerais, ó, obra, dados gerais, se clicar aqui na engrenagem, cara, tem muita coisa aqui para a gente ver ainda durante o curso, tá? Eu só mostrei isso aqui hoje para vocês. Clica aqui em escada, olha lá. Aí tá aqui, ó, a bonita, tá? Agora Leonardo, tem muita mais configuração aqui, por exemplo, ó, as barras que vocês usam, ó. Tem aqui configuração de armadura. Aqui isso aqui tem que ir vendo depois com calma, tá bom? Ó, ele tem várias. O cobrimento de viga, se você quiser mudar o cobrimento, ó, isso aqui é o padrão do programa. 2,5, 2,5, 2,5. Se você acha que tem que ter mais cobrimento, você pode vir aqui e mudar. Então, todas essas configurações, tudo que você pensar de configuração, de detalhamento de armação, tá aqui nessa configuração. Ó. Clica na engrenagem, cara, e vai passeando aqui nesses quadradinhos aqui, ó. Diga. Tem um aluno aí querendo entrar. Aqui, Danilo, outra coisa que você outro dia me perguntou. Eu acho que você estava com um pilar que você não estava conseguindo botar armadura com menos de 10 milímetros no pilar. Não sei se foi você ou foi um outro aluno me ligou. Pô, pessoal, a obra é pequena e o pilar está dando armação de 12 milímetros. Vamos ver essa obra aqui, ó. Por exemplo, pilar editar. Aí eu clico aqui num pilar qualquer. Olha lá, ele colocou 4 ferros de 12, ó. 4 de 12, 4 de 12, 4 de 12, 4 de 12. Aí um aluno perguntou, professor, a obra pequena tem necessidade de colocar 4 ferros de 12? O que acontece? O default do programa, do CIP, ele vem assim, ele não aceita aqui no pilar menos do que a bitola de 12, ó. Só que a norma permite bitola de 10 milímetros nos pilares. Eu não sei se ele vem com essa configuração por alguma norma europeia ou alguma norma americana que não aceita. E aí deve ter vindo aqui, ó, só aceita ferro de 12. Então, como é que você coloca aqui para... Eu não consigo botar. Ele só aceita ferro de 12, 16, 20, 25 e 32. Como é que eu falo para o programa que ele pode botar uma barra mais fina aqui? Você vai vir aqui, ó, sair, vai vir aqui, ó, obra, dados gerais... Vai vir aqui na engrenagem, ó, clica na engrenagem, vai abrir essa janelinha aqui, aí você vai ver aqui a configuração de pilar, não está aqui embaixo, aqui é viga, aqui é laje, pilar está aqui em cima, ó, pilar. Então, você vai clicar nesse quadradinho aqui, ó, vai clicar nesse quadrado. Vamos lá, aí você tem aqui várias opções, ó, tabela de armadura, dimensionamento, disposição das armaduras, esforço. Vamos lá, vamos pegar a tabela de armadura e vamos clicar aqui, ó, tabela de armadura de pilar. Olha lá, o que ele colocou aqui, ó? Ele só tem, ó, ferro de 12, ferro de 16, ferro de 20. Cadê o ferro de 10? Não tem, né? Então, se eu clicar... Agora, deixa eu lembrar onde que eu clico. Deixa eu ver se é aqui. É aqui mesmo, ó. A gente clica aqui nessa interrogaçãozinha, ó. Clica aqui, ó, diâmetros utilizáveis. Então, ele só tem o que na memória dele? Ele só consegue calcular o pilar com ferro de 12, 16, 20, 25 ou 32. Aí você pode clicar aqui, ó, e falar, não, eu quero ferro de 10 também, ó. Quero ferro de 10. Aqui são as armaduras que vai dentro do pilar, as armaduras longitudinais, e aqui são as armações que ele vai usar para o estribo do pilar. Então, para estribo, ele permite o quê? 6, 3, 8, 10 e meia. Mas tem pilar, você pode botar ferro de 5 no estribo do pilar. Em obras pequenas. Você quer habilitar estribo de 5? Então você pode vir aqui e falar assim, não, eu quero estribo de 5 também, ó. Então aqui você habilita. Agora eu fiquei na dúvida se eu posso colocar ferro de 8 na obra, em pilar. Na dúvida, eu vou deixar só o de 10, porque o de 10 eu tenho certeza. O de 8 a gente teria que abrir a norma e dar uma conferida. Se você achar que tem possibilidade de colocar ferro de 8, você vai habilitar. Se você acha que não tem, você pode desabilitar. O ferro de 10... eu tenho certeza que pode. E eu tenho certeza que também a gente pode colocar estribo de 5. Não tem problema nenhum. Então, vou dar aqui um aceitar. Olha lá. Então, agora entrou, ó. Ferro de 10, 12, 16, 20, 25, 32. E aqui, ferro de 5, 6, 3, 8 e 10 no estribo. Só que aqui, ó, você tem que habilitar aqui agora. Ó. Tá vendo? Ó, que tá tudo vermelhinho, ó. Você deixou, mas você ainda tem que criar as combinações, ó, tá sem combinação. Tá vendo? Ó, tá sem combinação. Então eu tenho que falar o seguinte, ó. No canto, eu posso botar ferro de 10? Posso colocar ferro de 10. Eu posso colocar ferro de 10 no canto e na face colocar ferro de meia? Pô, vai ficar esquisito, não vai? Eu fazer isso aqui, ó. Eu colocar, imagina um pilar aqui, aí eu botar
nesse cantinho aqui um ferro de 10, aqui botar um ferro de 10, aqui botar um ferro de 10, aqui botar um ferro de 10, aí vim aqui colocar um ferro mais grosso. Pô, vai ficar esquisito. Eu acho que não é usual você fazer isso, ó. Você vir aqui e botar um ferro mais grosso. Aqui, ó. Desenhou. Botar um ferro mais grosso. Então, imagina que o amarelo é o ferro de 10 e o roxo é ferro de 12. Isso não é usual. É usual você fazer o contrário. Você botar um ferro grosso nas quinas e para dentro você colocar um ferro mais fino. Isso é usual. Então, você tem que vir aqui, ó. Posso botar ferro de 10 no canto e na face. Eu posso colocar ferro de 12, 16? Não. Então, eu vou deixar só ferro de 10. Se for ferro de 10 no canto, eu quero ferro de 10 também na face. Se for ferro de 12 no canto, eu vou permitir 10 na face? Vou. Então, vou habilitar aqui, vou habilitar aqui, vou habilitar aqui, vou habilitar aqui e vou habilitar aqui, ó. Pronto. Olha lá. Então, vou deixar esse triângulozinho aqui. Essas combinações eu vou deixar. Eu posso botar esses ferros no canto e na face. Para cada um desse aqui, eu posso colocar aqui. E o estribo? Quando eu colocar ferro de 10, qual o estribo que eu vou permitir? Eu vou permitir estribo de 5 e estribo de 6,3. Olha lá, pronto. Ferro de 12, eu vou permitir estribo de 5? Vou também. Ferro de 16, vou permitir estribo de 5? Vou também. Ferro de 20, não, ferro de 20, quando eu tiver ferro de 20, eu já quero um estribo com um diâmetro maior. Vou colocar aqui. Então, fica a dica. Você pode colocar ferro de 10 aqui, pode. Tem que configurar isso aqui, mas não mexe muito, porque eu que tenho experiência, eu não fico mexendo muito, eu vou, não sei se vocês estão vendo, eu vou quase que cirurgicamente assim, não. Aqui eu posso, clique. Não sai mexendo tudo aqui não, porque senão embaralha muito a configuração do seu programa. Mexeu, se perdeu, cara, não fica preocupado. Você vem aqui, ó, valor de instalação. Se você clicar aqui, ó, ele vai voltar pro... Por que não voltou? Deixa eu ver aqui. O default, né? Ele voltaria pro default do... Olha lá, voltou. Tá vendo? Ó, sumiu aqui o ferro de 10. Então, vamos lá, eu vou configurar o ferro de 10. Ferro de 10, estribo de 5. Vou configurar aqui, ó, aqui e aqui, aqui. Cara, esses aqui eu acho que vou até deixar vermelho mesmo. Porque quando o que ele está entendendo? Pô, você vai botar um ferro grossão na canto com um ferro muito fininho, então não é melhor você já botar um ferro mais grosso junto? Eu acho que vale a pena deixar isso. E aqui eu vou botar ferro de 5, de 6,3 aqui. Vou habilitar estribo de 5. Aí, ó, aceitar. Aceitei. Deve ser... olha o que ele está falando. Você configurou os pilares retangulares. Ó. O que eu tentei? Eu tentei dar um aceitar. Ele me falou assim, ó, e para pilar circular? Você não vai configurar? Olha lá, deve selecionar pelo menos uma opção para pilar circular. O que acontece? Você não mexe no espaçamento mínimo, Leonardo? Cara, eu não vou mexer, não. Vou deixar isso aqui mesmo. Vou deixar isso aqui. Tá? Beleza. Tá, aí olha o que, só para fechar, ele está pedindo para você também clicar aqui em pilar circular, ó. Então eu vou trocar aqui pilar circular e vou habilitar o ferro de 10 aqui, ó. Vou habilitar aqui também, ó. Então ele pediu para você configurar, ó. Vou clicar aqui no verdinho para dar mais para poder usar estribo também de 5 com diâmetro de 12 e diâmetro de 16. Aí dou um aceitar, aceitar, terminar, aceitar. Vou calcular a obra agora. Eu mexi na configuração do programa. Se eu mexi na configuração do programa, cara, eu perdi aí. Se eu tinha feito algum ajuste aí na armação, eu vou perder. Vou calcular de novo. Cara, aí, Danilo, para você entender, ali naquela questão de configuração de aço, cara, eu já trabalho com programa há muitos anos, eu mexo pouquíssima coisa, eu só mexo assim, em último caso. Essa questão do pilar, eu mexo, porque quando a obra é pequena, pô, eu acho que dá para colocar ferro de 3/8, o ferro de 10 milímetros na obra. Então, ó, mexi, vamos vir aqui em resultados, vamos pegar um pilar, ó, vamos editar um pilar aqui, vamos ver o que se ele aceitou. Olha lá, ele aceitou, 4 ferros de 10, passou tudo, ó. Então, estava desnecessário aquele 4 ferros de 12,5. Não precisava daquela quantidade de armação. 4 ferros de 10 foi suficiente. Olha lá. E estribo. Ele aceitou o estribo de 5 também, ó. Olha lá, ele aceitou. Tá bom?
Então vale a pena, cara, vale a pena quando vocês estiverem fazendo obra aí pequena, vocês irem lá nessa configuração. Vamos ver os outros pilares aqui, ó. Vamos ver se teve algum outro, ó. Vou pegar aqui, ó, pilar, editar. Pô, isso dá uma economia boa na obra. Ó, 4 ferros de 10. Todo mundo conseguiu pegar aí esse detalhe? O pessoal que chegou atrasado entendeu o que eu fiz? Eu estou mostrando aqui agora algumas coisas avançadas do CIP. Uma delas é, você pode mexer bastante coisa na configuração de aço. Mexam com cuidado, com cautela, para você não estragar aí o seu projeto. Então, você vai vir aqui, ó, vem em dados gerais, configuração. Cara, já mostrei a questão da escada, aqui, ó, que a gente pode mexer aqui na questão da espera. E estou mostrando aqui agora na configuração do pilar, que o default do programa, quando você instala o CIPECAD, você instalou o CIPECAD, cara, a tabela de pilar não vem com a opção de ferro de 10. Não vem. Você pode olhar, que se vocês abrirem todos os cálculos que vocês têm aí no programa de vocês, vocês vão ver que todos os pilares estão com ferro de 12,5. E isso vai gerar uma reclamação na obra, porque você vai se deparar com mestre de obra e com pedreiro que tem experiência e vai, pô, mas não está esquisito isso? Não tá? Cara, nessa ele vai ter razão, porque o seu problema não foi que precisou de ferro de 12, foi que o programa, o default do programa, não vinha com a possibilidade de usar ferro de 10 milímetros dentro do pilar. Então, como é que a gente fez? A gente clicou aqui, ó. Eu acho que aqui todo mundo entendeu. Até aqui foi tranquilo. Ó, então eu vim aqui e habilitei. Estava sem nada, eu cliquei e habilitei. Aqui estava sem a opção de usar estribo de 5 e eu habilitei. Cara, dei um aceitar. Muito bem. Aqui que eu estou na dúvida ainda se todo mundo entendeu. Todo mundo olha para a tela e vê se vocês conseguiram entender. O verdinho é possibilidades que você pode ter. Então, o que é? Por exemplo, o que é? Não, tem uma dúvida aí que eu queria perguntar. Vai, pode perguntar. De 25 aí no canto, tá vendo? Olha só, tá vermelho. Uhum. Então, 25. Aí, em cima, ele pega na face ferro de 10, é isso? Aqui, ó, olha o que significa isso aqui. Vamos tentar entender. Vamos tentar entender o que é isso aqui. O que é essa opção aqui, ó? Significa o seguinte. Eu posso ter ferro de 25 no canto? Posso. Então, eu posso chegar aqui e botar um ferro de 25. Posso botar um ferro de 25. Posso botar um ferro de 25. Posso botar um ferro de 25. Na hora do cálculo, imagina que 4 ferros foi insuficiente. Então, o programa vai ter que colocar, ele vai ter que se virar para colocar mais ferro aqui dentro do seu pilar. Você está falando para ele que o ferro que vai entrar aqui do lado não pode ser um ferrinho de 10. Ó, não pode botar um ferro de 10 aqui. Você vai ter que botar pelo menos um ferro de 16, botar um ferro mais grosso, ó. Por que isso? Porque não tem lógica. Se você está com um ferro muito grosso aqui na ponta e está botando ferro fino aqui, cara, significa que você tivesse botado um meio termo nas quinas, você teria resolvido o problema. Então, eu não sei se eu consegui explicar. Tipo assim, você pode deixar habilitado aqui. A norma não te impõe essas questões. Você pode vir aqui e falar assim, não, ó, agora habilitei tudo. O que eu habilitei? Eu habilitei que você pode sim ter um ferro bem grosso aqui nessa região, ó. Você pode ter aqui um ferro de 25, um ferro de 25, um ferro de 25 e pode ter um ferro de 25 nas quinas, ó, no canto. Aí isso aqui não foi suficiente, você pode colocar um ferro de 10 na face, olha aqui, ó. Você pode botar um ferro de 10 na face. Você acabou de falar para o programa agora, não, você pode colocar. Então você pode vir aqui e botar um ferrinho fino assim, ó. Ferrinho de 10 aqui. O que eu acho que não é usual? Cara, você ter tanta discrepância aqui de um ferro muito grosso com um ferro muito fino. Isso a gente não vê. Então, eu imagino que o programa já veio assim, ó, não, desabilita isso aqui, ó. Aí ele desabilitou. Então, ele deixou só, ó, ferro de 10 com ferro de 10, ok. Você pode botar ferro de 10 no canto com ferro mais grosso no meio? Não pode. Isso é esquisito pra caramba, não é usual. Por que você colocaria? Porque onde que a armação, dentro de um pilar, ela é fundamental? Nas quinas. Por que cargas d'água você vai colocar aqui ferro fino e aqui você vai botar um ferro grosso? Eu nunca vi isso. Então, para que isso não aconteça no algoritmo do programa, você tem que vir aqui e falar, não, olha, ferro de 10 só com ferro de 10. Pronto.
Ferro de 12, eu posso trabalhar com ferro de 12 no canto e posso colocar um ferro de 10. Também posso botar um ferro de 12. Olha lá. Não posso colocar o quê? Não posso colocar um ferro de 16. Não posso colocar um ferro de 20 na face. Não posso colocar um ferro de 25. Se eu tiver no canto ferro de 16, eu posso ter ferro de 16 no canto com ferro de 10 na face? Posso. É natural. Pode ter com ferro de 12? Pode. Pode ter com ferro de 16? Pode. Posso ter ferro de 16 no canto com ferro de 20 na face? Não é usual. Aí o programa desmarcou. Ficou claro ou mais ou menos? Léo, Diga. Léo, e por que então a gente não pode deixar esse default já configurado de acordo com a norma? Não, porque isso não é norma. Porque assim, aqui, ó, isso aqui a norma permite. A norma permite. Por que o programa vem sem essa habilitação? Eu não faço ideia. Cara, eu não sei te explicar. Por que não vem desse jeito? Quando você instala. Então, vocês instalaram o programa para fazer o meu curso, cara, não veio habilitado. Cara, aí você habilitou aqui, habilitou e configurou isso aqui, cara, pronto, para esse projeto aqui vai ficar salvo sempre. Qual que é o ruim? Cada projeto que você começa, você teria que vir aqui e mudar isso aqui. Teoricamente, você teria que vir aqui e mudar. Agora, só para vocês entenderem, vamos supor que eu mexi nisso aqui. Então, eu deixei com uma cara que eu acho adequada. Isso aqui não é questão de norma, tá? Essas questões aqui que eu falei. Pode ter ferro de 10 com ferro de 10? Pode. Pode ter ferro de 10 com ferro de meia? A norma não fala sim ou não. Eu acho que não é questão normativa, é questão de dia a dia de obra. Não é usual. Então, convém você desmarcar, porque assim, isso aqui não seria convencional. Ó. O convencional é 10 com 10, 12 com 10 ou 12 com 12, 16 com 10, 16 com 12, 16 com 16, aí 20. Você pode, isso aqui para mim, eu acho que não teria tanta diferença, deixar marcado ou desmarcado. Como o programa veio desmarcado, eu imagino que não é usual você ter um ferro muito grosso com um ferrinho muito fino. Vai dar uma sensação esquisita na obra. Você ter 4 ferrões grossão e uns ferrinhos finos. Aí. Oi, diga. Leonardo. Estou escutando. Se colocasse 4 ferros de 10 e no meio de 8. Não, então, vamos lá. Você está falando assim. Aqui colocar um ferro de 10. Botou aqui ferro de 10. Ó, botou ferro de 10 aqui, botou ferro de 10 aqui, botou ferro de 10 aqui, botou ferro de 10 aqui. Aí vem aqui e quer botar um ferrinho de 8 aqui. Isso. Um ferro de 8, 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 um ferro de 8. Então, para você fazer isso, você teria que vir aqui e fazer isso aqui, ó. Clicar aqui e falar, não, então pode usar ferro de 8 dentro do pilar. Então você teria que habilitar. Aí vai clicar aqui em aceitar. Olha como é que agora mudou aqui, apareceu mais configuração. Então o que você poderia fazer? Não, eu vou trabalhar com ferro de 10 e ferro de 8. Ó. Pronto, eu vou trabalhar com ferro de 12 e ferro de 8. Vou trabalhar com ferro de 16 e ferro de 8. E ferro de 8? Eu acho que só trabalhar com ferro de 8, se eu não me engano, cara, tem coisa que eu não me lembro. Eu não consigo lembrar a norma toda de cabeça. Eu não sei se você pode ter ferro de 8 dentro de um pilar. Você ter só ferro de 8. Então é melhor deixar desmarcado isso aqui, ó. Tá vendo? Agora, nas minhas obras, eu não tenho costume de colocar ferro de 8. Então, nas minhas obras, eu não deixo isso aqui. Eu tiro, ó. Então, eu deixo só o ferro de 10 mesmo para frente, ó. Olha lá. E aí eu deixo essa configuração aqui. Vamos lá. Entendi. Posso seguir? Aí, olha só para uma outra explicação. Imagina que você perdeu um tempão aqui configurando isso. Aí você, porra, acho que tá show de bola. Tá ok. Aí você pegou, ó. Cara, mexeu na escada. Porra, tá, ó, show de bola. Vocês vão ver que eu ainda vou ensinar a configurar mais coisa aqui. Em laje, eu vou mostrar como é que mexe aqui Eu vou mostrar para vocês que em laje dá para a gente botar aqui mais ferro. Eu não quero trabalhar com ferro de 25 na minha laje, que eu acho um exagero. Você pode dar uma cara sua para o que o programa vai fazer em termos de armação. Você pode delimitar aqui
olha, eu não tem sentido eu usar ferro de 4.2 na minha laje. Você pode vir aqui e tirar, ó. Você pode desabilitar. Isso eu não vou ver agora, eu só estou dando uma pincelada para vocês. O que eu quero mostrar é assim, imagina que você perdeu, Roberto, olha só, horas e horas configurando, você deixou o seu CIP do jeito que você queria. Porra, show de bola, tá sensacional. Você configurou tudo, você acha que, eu configurei, o CIP tá do jeito que eu gosto de trabalhar. Você salvou o projeto, salvou. Tá salvo, entregou para o cliente, cara, tá show de bola. Aí, um segundo cliente te contratou. Eu quero que você faça agora uma outra casa para mim. O que eu ensino para vocês? Eu ensino sempre nas primeiras aulas fazer isso aqui, ó. Arquivo, nova obra, examinar, salvar. Cara, não é assim que eu ensino vocês? Começar uma obra nova? Aí vamos salvar a obra nova aqui, ó. Então, área de trabalho, cursos de atualização, nova pasta, obra nova, ó, obra nova. Aí entra aqui dentro, obra nova. Então, isso aqui tudo eu vou apagar depois. Obra nova. Aí aceitar, obra vazia, aceitar. Aí configura o concreto, configura a norma, configura o vento, aceitar. Aí você vai começar a obra agora. Vai começar a botar pilar. Começou tudo de novo. Qual é a cagada aqui? Se você voltar aqui, ó, obra, dados gerais, engrenagem, cara, tá o default do programa. Tudo aquilo que você configurou naquela obra antiga do seu cliente projeto 3, não veio, ó. Aqui, ó, tabela de armadura de pilar. Olha lá, não tá aqui o ferro de 10. Para eu não perder tempo, aí como que eu, Leonardo, e os meus sócios lá no escritório a gente faz? Para eu não perder tempo tendo que ficar toda vez mexendo tudo de novo, cara, isso aí, eu não sei se você tem feito isso, Danilo, se eu já tinha ensinado isso para você. O que eu faço? Se eu estava nessa obra de cá, deixa eu voltar aqui na obra antiga. Se eu estava nessa obra, e essa obra, eu já tive o trabalho de configurar ela tá com a configuração aqui de armação já toda redondinha, ela já está aqui já configurei tudo, já configurei a escada, configurei aqui a armação superior, cara, mexi, coloquei ferro de 10 aqui no pilar, cara, o que eu faço? Se está tudo redondinho, cara, aí o meu cliente João pediu para eu começar uma obra para ele. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa obra e vou salvar ela para o João. Salvar como? Aí vou salvar ela, ó, vou salvar, não vou salvar dentro da obra do Afonso, vou criar uma pasta para o João, aí vou vir aqui, ó, cursos, projeto do João, ó. Então, eu estou salvando essa obra para o João, só que essa aqui não é obra do João. Então, ó, projeto João. Salvei aqui, ó, esse aqui vai ser o projeto do João. Bom, salvei. Isso aqui é a obra do João? Não é. Aí eu prefiro perder aqui um minutinho e fazer o seguinte, ó. Vou aqui no térreo, vigas, apagar. Eu apago a viga. Ó, apaguei a viga. Ficou o carregamento. Aí eu venho aqui, carregamento, cargas, apagar. Apago o carregamento. Ficou a escada. Eu clico aqui na escada, apagar a escada. Apaguei a escada, ó. Ficou o carregamento da escada. Cargas, apagar, ó. Vamos apagar isso aqui. Não, isso aqui vai sumir. Sumiu já. Aí, olha, apaguei aqui apaguei o térreo. Ó, o térreo vazio. Vou subir mais um andar. Opa, vigas, apagar. Apago as vigas. Apago o carregamento. Vamos lá. Olha como é que tá ficando o 3D. Ó, vou apagar, vou subir mais um andar e apagar isso aqui, ó. Vigas, apagar. Apaguei. Ó. Cargas, superficial, apagar. Então, você tem que apagar as vigas e o carregamento. Você zerou o projeto, ó. Zerou. Vou lá na fundação. Desci na fundação. Fundação, elementos de fundação, apagar. Apagar. Ficou as vigas de equilíbrio. Fundação, viga de equilíbrio, apagar. Pronto. Ficou os pilares. Olha lá, ficou só os pilares. Aí eu venho aqui, entrada de pilar, apagar. Aí eu apago o pilar também, ó. Apaguei. Pronto, a obra está zerada, não tem mais nada, ó. Ó, a obra está show de bola, zeradinha, não tem nada. Ó. Aí o que eu faço? Eu salvo
e começo o projeto do João aqui. Aí, conclusão, eu vou começar o projeto do João, a minha configuração aqui de configuração de armação, ela tá mantida. Ó. Então, tá aqui, ó, o ferro de 10 está aqui, olha lá, não mudou, aquelas combinações estão aqui, não mudou, o arranque da escada não mudou. Ó. Entenderam? Você não pode salvar, por exemplo, essa configuração inicial toda sem colocar nada, sem colocar num projeto. Aí você salva numa pasta, tipo, nome da pasta, é base de projeto. Pode fazer também, você deu uma ideia boa. Você pode pegar essa obra aqui, você mexeu nessa configuração toda, aí salva ela vazia, né? Salva ela vazia, template, ela virou tipo um banco de dados, ser um projeto. Aí toda vez que você for começar uma obra, você abre esse arquivo. O nome da pasta. Aí você pode ser, é uma ideia boa. O nome bonito é template. Você salva ele como template. Leonardo? Diga. Oi, Leonardo. Oi, tô escutando. Fala, Robson. Tem um botãozinho aí padrão. Então, um botãozinho chamado botão salvar com padrão. Então, eu tenho dúvida, porque o que acontece? Quando você... Vamos supor que eu mexi aqui na armadura do pilar. Cara, aí tabela, salvei aqui, ó, salvar como padrão. Salvei. Cara, salvei. Cara, eu já tive problemas com isso, de eu achar que estava o arquivo salvo certinho e não estava. E como em algumas obras eu mexo alguma coisa, cara, eu sempre prefiro pegar uma obra que eu sei que foi uma obra de referência minha, que eu ajustei tudo, apagar e começar de novo. Por exemplo, eu poderia vir aqui, ó, cadê a escada? Ó, salvar como padrão, tudo bem, salvei como padrão. Aí vim em cada configuração que você vier aqui, você salvar como padrão, tudo bem. Cara, você pode salvar. Na hora que você começar uma obra nova, então vamos começar a obra nova de novo aqui, ó. Nova obra, examinar. Deixa eu clicar aqui, área de trabalho. Estou começando uma obra nova fazendo o que o Robson sugeriu. Projetos, projeto, obra nova, nova, aceitar, configurei o concreto, tá, aceitei. Aí vou começar a obra de novo. Cara, eu acho que aquelas configurações ficaram. Obra, dados gerais, cara, clicar aqui nas barras, ó, vamos vir aqui nos pilares, tabela de armadura, olha lá, não ficou. Olha lá, eu não entendo o que é esse salvar como padrão. Olha lá. Você tá vendo que eu salvei como padrão, comecei uma obra nova, cara, e tá aqui, ó, cadê o ferro de 10 aqui? Não veio. Cara, eu não, olha só, eu acho que se algum de vocês conseguirem aprender isso melhor do que eu, cara, depois vocês me ensinam. Cara, eu sei que tem, ó, como você depois, eu não sei se teria que salvar aqui, ó, tem uns botões, mas eu não sei usar isso aqui. Cara, eu trabalho há anos aqui no programa e eu sempre tento e no final dá errado. Então, o que eu prefiro fazer? Eu sempre configuro um projeto, aí eu sei que aquele projeto não mexe na configuração. E aí, quando eu vou começar um projeto novo, eu pego isso, aí o André deu uma ideia que lá no escritório a gente usa. Cara, eu não fico escolhendo um projeto aleatório. A gente já tem salvo lá no nosso servidor um arquivo assim, projeto configurado. É um projeto que a gente salvou lá no servidor, que toda vez que a gente vai começar uma obra nova, eu abro esse projeto, ele já está apagado. A verdade é assim, eu já salvei ele configurado e apagado. Eu não tenho que ter aquele trabalho de ficar apagando tudo. Aí eu abro ele e começo de novo. Cara, agora se vocês quiserem depois fuçar isso aqui, então eu vou botar aqui o ferro de 10, ó, vou botar o ferro de 10, vou botar o ferro de 5, vou mexer aqui nessas combinações, ó, salvar como padrão não me mexeu em nada, eu não sei se a gente teria que fazer aqui, ó, pô, exportar, cara, eu não sei, teria que fuçar. Esse exportar é só dessa janela, e toda vez que você entrar nessa janela, você tem que importar. É um saco também, porque você não lembra qual que é o arquivo. Eu faço assim. Cara, então assim, olha, eu acho que vocês podem depois tentar se aprofundar aqui nesse assunto. Cara, o que eu faço? Ou eu começo um projeto, igual eu ensino no início dos cursos, que começa um projeto bonitinho do novo, cara, e aí o que você quer mexer, você entra aqui nessa configuração, você entra aqui, cara, começou a obra zerada. Obra, dados gerais... Porque eu também não... Olha só, Danilo, eu também não mexo muito coisa, não. Parece assim que eu venho aqui e mexo no mundo.
cara, eu mexo muito superficial. O que eu sempre mexo? Se a obra é pequena, se a obra é grande, eu tiro o ferro de 10 mesmo. Se a obra é grande, pequena, cara, eu venho aqui, coloco o ferro de 10, habilito o ferro de 10, cara, faço isso aqui sim, cara, configuro aqui essas combinações, pilar circular tem que deixar aceitar, venho aqui na escada, cara, coloco aqui, tiro isso aí, eu quero espera, no arranque espera, eu habilito isso aqui, ó, habilito, cara, aí terminar, aí vou trabalhar, pronto, não perdi tanto tempo. Quando eu já tenho uma obra configurada, eu abro essa obra configurada, apago tudo e começo de novo, tá bom? E a ideia do André é legal, tipo assim, você apaga, pega um projeto, configurou, o projeto tá ok, salva ele já no seu banco de dados com o nome template, igual você falou, salva ele com o template. Isso, eu faço isso. Tá bom? Então vamos lá, deixa eu voltar aqui para o nosso projeto. Vamos lá. Vamos lá. Essa é não um bug, mas é uma ausência de memória do 2016, aí que o 2020 ainda deve ter corrigido. Cara, eu não sei, tá? Isso aí... Então, vamos lá, olha só. Então, deixa eu... Tá aí o nosso projeto. Esse aqui quem chegou atrasado, é um projeto que a gente já desenvolveu no curso. Eu salvei ele com outro nome, ele era o projeto 3, aí eu salvei ele como projeto 3. Cara, aí a gente já viu aí a questão da escada, vimos agora essa questão aí da armadura dos pilares, eu achei legal, eu nem tinha lembrado disso, foi agora que eu lembrei, cara, e mostrei para vocês que vale a pena você mudar essa configuração, porque normalmente o default do programa vem sem aquela opção de ferro de 10, aí o programa calcula, ele colocou nessa casa aí, todas as barras ele tinha colocado 4 ferros de 12. E a gente acabou de chegar à conclusão que 4 ferros de 10 era suficiente, ó, tá atendendo aí com folga. Então, beleza. Agora eu quero ensinar para vocês como é que coloca um furo na laje. Então, vamos supor que nessa nossa última laje aqui, ó, nessa última laje, cara, a gente queira botar uma abertura aqui, ó, um furo, para ter um alçapão para a pessoa aqui de baixo ela conseguir acessar o telhado. Eu quero fazer um furo aqui na laje. O telhado aqui vai estar todo escondido, né? Assim, se vocês abrirem lá a arquitetura lembrarem a arquitetura dessa nossa obra, aqui entra um telhado colonial. Inclusive a gente fez aí o carregamento já prevendo tá o telhado aí em cima. Então, vamos supor, e a caixa d'água está aqui. Aí, um dia você fala assim, tem que limpar a caixa d'água. Como que você vai limpar? Você vai botar uma escada aqui de fora, destelhar as telhas e entrar aqui, arrancar 2 ripas para conseguir entrar aqui dentro? Não é usual. O usual é você deixar aí uma abertura. Como é que eu faço essa abertura? Primeiro, o ideal era a gente tentar não fazer de olho, era tentar fazer em cima do desenho da máscara. Só que a nossa máscara aqui, ó, se eu ligar a máscara e botar cobertura, ó, se eu botar cobertura, cara, não tem nada aqui, tá? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu computador, deixa eu achar onde que está salva a máscara que a gente utilizou, ó. Tá aqui, ó, quer ver? Máscara, isso aqui eu imagino que cada um vai ter aí no seu computador. Então, deixa eu pegar, esse aqui é essa máscara, ó. Isso aqui foi as máscaras que a gente utilizou. Então, eu vou pegar aqui a máscara da cobertura e vou abrir no AutoCAD. Então, primeiro eu tenho que projetar, eu não consigo desenhar isso direto no CIP, porque senão vai ficar de olho. Então, eu vou vir aqui e vou projetar. Aqui, ó. Isso aqui, o certo já era assim, o próprio arquiteto ter projetado isso para a gente, ele ter visto aí qual que era o melhor local para esse furo. Aqui eu vou inventar, eu vou falar que o furo está aqui nessa região. Então, vou fazer o seguinte, ó. Vou apagar isso aqui. Apagar essa chura. E vou fazer o seguinte, vou afastar aqui 40 centímetros. Por que 40? É um chute que eu estou dando, ó. 40 daqui para cá, 40 daqui para cá. E vou botar a caixinha aí 80 por 80. Um alçapão de 80 por 80 que eu acho que é suficiente para alguém passar aí por dentro, ó. Vou dar um fillet. Então, aqui é AutoCAD. Cara, cada um depois... Se vocês não conseguirem desenhar isso no AutoCAD, vocês vão me mandar depois uma mensagem, eu mando esse arquivo aqui para vocês, ó. Então,
Conclusão, eu peguei a máscara da cobertura e desenhei aqui um buraco. Ó, projetei aqui fiz um alçapão no AutoCAD. Ó. Vou salvar isso aqui com outro nome. Por que eu quero salvar isso aqui com outro nome? Porque senão na hora que eu começar uma nova turma, a turma já vai começar o desenho com esse buraco. E eu não quero que a turma comece com esse buraco, porque senão eles vão se enrolar. Então eu vou salvar isso aqui, ó, com outro nome. Salvar como projeto cobertura. Eu vou botar assim, ó, cobertura. E aí eu vou dar um nome aqui, ó. Com alçapão. Alçapão. Pronto. Ou não sei nem se escreve assim, alçapão. Vou botar com abertura, ó. Pronto. Cobertura com abertura. Aí vou salvar. Salvei. Pronto. Então eu vim aqui no desenho de AutoCAD e fiz o projeto. Vou fechar. Ó, fechei. Vou vir aqui no CIP. Eu fechei o projeto do CIP? Não, peraí. Ele está aberto aqui. Ó, vim aqui no CIP. Vou clicar aqui em máscara. Ó, igual a gente editar a máscara. Ó. Vou clicar aqui. Vou clicar em mais. Vou clicar em mais de novo. Ó, é chato isso aqui, tá? Ó. Tem gente que se confunde nisso quando você tem que entrar com uma máscara nova. Ó. Clica em mais. Clica em mais. Aí, tá vendo? Tem que clicar em mais 2 vezes. Aí veio para essa tela. Se procura onde está a máscara. No meu caso, está salvo aqui. Aí cada um vai ter que ter isso aí salvo em algum local aí no computador. Ó. Cadê a máscara? Onde que eu salvei? Não é isso. Ah, tá aqui, ó. Ó, cobertura com abertura. Então, cliquei, abrir. Ó, veio aqui para essa tela. Aceitar. Aí, ó, vou clicar aqui agora na edição de máscara. Isso eu acho que está todo mundo sabendo. Vou desabilitar essa aqui e vou habilitar essa de cá. Ó, apareceu aqui. Só lembrando o seguinte, ó. Isso aqui só foi possível porque no AutoCAD eu peguei uma máscara que já estava com ponto fixo definido. Se você tivesse feito um desenho do zero, você ia ter que lembrar de colocar o ponto fixo certinho, ó. Só para vocês entenderem aqui, ó. Isso que eu fiz aqui de ter desenhado e o desenho entrou perfeito no CIP, só foi possível por causa disso, ó. Eu peguei uma máscara que o CIP já estava utilizando. Léo, a origem do plano cartesiano, você usa a máscara que já estava na origem. Já estava tudo. Cara, quando eu abri essa cobertura aqui, quando eu abri o desenho antigo e fiz o desenho do alçapão, fiz o desenho aí dessa abertura, cara, esse desenho aqui já estava com a origem, já está com a origem no local certo, ó. Já estava com a origem, ó, quer ver? Linha 00. Ó, a origem é esse ponto aqui em cima. Cara, a escala... Esse aqui é a minha máscara. A máscara já estava preparada. Aí eu salvei com outro nome e desenhei o alçapão. Aqui, ó. Pronto, tá? Então essa máscara aqui tá perfeita para usar. Não precisa ajustar mais nada. Então, tá ela aqui, ó. Pronto. Como é que a gente faz uma abertura? E isso em obra usual, cara, em prédio comercial, então, cara, é muito comum de ter esse shaft. Diga. Você não tinha ensinado um macete também? Eu não sei se foi no CIP ou se foi no Revit também. Que a gente clicava 2 vezes assim, ó, volta aqui, clica aqui, que ele atualiza a máscara. Ah, então. Seria se eu tivesse utilizado a mesma máscara. Se você desenhar o alçapão, olha só, se no projeto aí de vocês desenharem o alçapão na máscara original, basta você salvar. Se você salvar e trocar de aba, vai aparecer automaticamente aqui. Eu não quis desenhar o alçapão na máscara que eu já estava usando, porque senão eu queria preservar esse arquivo para uma próxima turma, tá com o arquivo zerado, sem o alçapão. Então eu salvei com um segundo nome, aí eu tive que vir aqui e inserir ele. Agora, se eu tivesse desenhado na cobertura, era só trocar de aba aqui que o projeto ia atualizar. Tá bom? Entendeu? Vamos lá, vamos seguir aqui. Então agora eu já estou aqui com o desenho. Agora eu vou colocar uma viga de bordo aqui para poder abrir esse furo. Então é assim, ó. Vigas, entrar com viga. Ó, entrar com viga. Aí normalmente a gente trabalha com essa viga de cá, ó. Trabalha com essa viga. Toda vez que você quer fazer uma borda,
uma borda rente, você tem que trocar aqui para essa opção, nervura não estrutural, e a opção é essa de cá, tá bom? É sempre essa aqui, borda livre. Você vai dar um aceitar, e aí você vai ligar aqui a captura. Você pode escolher o mais próximo ou o extremo. Aqui eu acho que o melhor é o extremo, quer ver? Ó? Extremo, deixa o extremo ligado, ó, clicou, 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 ó, você vai contornando, ó. Quando eu fechar o quadrante, vocês vão ver que aqui no meio vai aparecer uma simbologia de laje. Ó, fechei. Olha a simbologia de laje aqui. Então, se eu colocar um 3D, ó, você vai ver que ele criou uma bordinha aqui, ó, e separou. É como se isso aqui fosse uma laje e aqui dentro fosse uma nova laje. Então, agora você pode vir aqui em apagar laje, ó, apagar laje e dar um clique aqui dentro, ó. Pronto. Olha como é que ficou o 3D. Tá aí. Vocês estão me escutando? Deu um silêncio danado. Vocês estão conseguindo acompanhar? Prestando atenção, tá tudo certo. Aqui tá. Então vamos lá. O Roberto, conseguiu entender a questão lá da máscara? Assim, se eu tivesse desenhado esse furo na máscara, eu não precisava ter introduzido de novo. Era só ter trocado de aba que automaticamente o desenho ia atualizar. Tá. E não, entendi, é porque beleza. A primeira vez que eu fiz igual você fez agora. Aí depois eu estava vendo uma videoaula sua e você ensinou aquele método, acho que eu achei melhor o macete de, na mesma máscara, você editar ela e mudar de aba. Isso aí. Beleza, é isso aí. O caminho seria esse. Eu aqui que eu não quis mexer no desenho antigo, aí eu preferi entrar com desenho novo. Tá? Então vamos lá, ó. Coloquei aí o shaft. Ó, então a gente está aí com furo. Agora é mandar calcular. Assim, você vai mandar calcular, o programa vai se virar para poder detalhar essa armação aqui. Ó. Vamos lá, vamos mandar calcular. Então, só relembrando, ó, só para fechar. Como é que eu fiz? Ó, eu vim, botei aqui a máscara, assim, a máscara apareceu. Deixa eu apagar aqui rapidinho, ó, vou apagar essas vigas. Ó, então, não tinha nada. Liguei a máscara, botei aqui, ó, cobertura, apareceu aqui o furo, vigas, editar viga, troquei para viga nervura não estrutural, tá aqui, ó, nervura não estrutural, aceitar, ó, ó, veio, tá, aí agora aqui, ó, clicou aqui em apagar laje, apagou, tá aí, ó. Pronto. Precisou apagar, fez o shaft errado, você vai vir aqui, vigas, apagar, e apaga a viga, ó. Se você apagar, ele vai sumir o shaft, ó. Apaguei as 4 viguinhas aí que estava fazendo a composição. Ó, sumiu o shaft. Então vamos lá, vigas, entrar com viga. Apagar, vou mandar calcular. Vamos ver o que vai mexer aí na armação. Pronto. Ok, não gerou erro. Foi bom esse shaft aí, não gerou nenhum erro de punção, nem nada. Então vamos vir aqui em resultados. Ó, vamos dar uma olhada aqui, vou desligar o carregamento. Olha lá. Ele já pegou aqui e contornou. Deixa eu desligar as referências de viga. Senão eu quero diminuir aqui o que está na tela. Referências visíveis. Deixa eu tirar aqui o nome da viga, isso aqui. Pronto. Olha lá, ele contornou. Ó, essa armação aqui, então, estava vindo direto, ó, 6,3 a cada 17,5 estava vindo direto. Aí, perto do furo, ele colocou 2 armações de reforço maior. Olha lá, o programa faz isso aqui legal. Aqui nessa região, ele cortou o negativo, tá vendo? Ó? Ele não ia conseguir passar com essa armação aqui com 3,50 metros dentro do furo. O programa já cortou o ferro para você e readaptou aqui nesse trecho. Então, isso facilitou, ó. O ferro de 6,3 que estava aqui em cima, não tinha como ele passar aqui em cima, ó, porque você abriu um furo. O programa já cortou para você aqui, ó. Ele cortou, botou o ferro aqui e apagou isso aqui, ó.
arrancou esse trecho aqui, ó. Tirou isso de cá. Aí ficou só o ferro de cá, olha ele aqui, ó. Cara, isso o CIP é fenomenal. Assim, essas questões de você não... Imagina você calculando uma laje dessa na mão com um furo desse, você ia se perder. Cara, o programa aqui fez isso perfeitamente. Colocou esses dois ferros aqui maiores, ó. Aqui do lado colocou um 5 a cada 20 aqui desse lado. Cara, e colocou aqui agora entre o furo e a sua viga, ele colocou um 6,3 a cada 14 aqui e também botou um ferro maior. Cara, isso é bom. Se for mexer pontualmente, igual a gente já viu no cálculo da laje. Por exemplo, o que eu poderia mexer aqui, ó? Olha, botou 6,3 a cada 14, 6,3 a cada 17, 6,3 a cada 17, 6,3 a cada 14 e 5 a cada 20. Pô, no meu dia a dia, vamos lá, Danilo, qual a sua sugestão aqui? Eu era a favor de colocar tudo aqui 6,3 a cada 15, ó. 17,5, coloca a cada 15. Aí esse ferro aqui põe a cada 15. Esse 14 arredonda para cada 15. Esse 14 arredonda para cada 15. E o 5 a cada 20 aqui nesse lado, eu também botaria o 6,3 a cada 15 para ficar essa região toda aqui, ó, com o mesmo ferro e com o mesmo espaçamento, para não gerar dúvida na hora da montagem. Do cara acabar pegando esse ferro, jogando ele para o lado de cá, pegando esse, colocando para o lado de cá. Então, a gente poderia fazer, ó, o que eu já ensinei para vocês, ó, laje, modificar a armadura, alterar agrupamento, aí você pode, ó. Esse aqui eu acho que até deixaria 17,5. Esses aqui que eu botaria, ó. Esse aqui eu acho que eu arredondaria. Contra a segurança, se tá 14, contra a segurança eu botaria 15. Eu acho que não muda. Esse aqui... Leonardo, oi, diga. Não tem como padronizar de 5 em 5? 10, 15, 20 os espaçamentos? Não, né? Cara, tem. Você quer que o programa nunca mais espace com 17,5. 17,5. 17,5 é ruim para a obra. É ruim para... É ruim mais ou menos. Assim, não vejo muito problema. Sabe por quê, Danilo? Cara, na obra, o que é importante é o cara botar 13 barras. Se ele pegar 13 barras e espalhar essas 13 barras aqui, ó. Se ele espalhar as 13 barras aqui, cara, automaticamente o espaçamento está mantido 17,5. Se uma ficar um pouquinho mais próximo e um pouco mais afastado, não importa. O importante é que daqui até aqui, as 13 barras estejam aí espaçadas com um espaçamento uniforme. Se não for 17,5, for um pouquinho mais, um pouquinho menos, para a norma o que importa para cálculo é estar as 13 barras. Isso aqui é o mais importante. Agora, facilita. Se você resolver botar de 5 em 5, cara, deixa eu só terminar isso aqui, e aí eu mostro onde que você teria que falar para o programa que você pode de 5 em 5, para você não ter esse trabalho que eu estou fazendo aqui, ó, de ficar manualmente trocando, ó. Eu estou tendo que manualmente trocar. Ó. Não digo de 5 em 5, então tá bom. 15, 17 e 20, né? Por tá, eu vou te mostrar onde que é. Segura só um instantinho. 6,3 a cada 15. Pronto, aí mexi. Tá bom? Isso aqui foi só o negativo numa direção. Vamos ver como é que está o negativo na outra direção. Lajes, vistas. Vamos lá. Superior, transversal. Olha lá. O programa colocou aqui 5 a cada 20. Ó, aqui botou esse ferro de 6,3 a cada 16. É igual você falou, realmente. Aí 16. Pô, não podia ter arredondado isso aqui para cada 15. E aqui, o programa meio que se perdeu, ó. Ele colocou aqui um montão de ferro, ó. Uma barra de 6,3, uma barra de 8, uma barra de 8, uma barra de 6,3, uma barra de 6,3, uma barra de 6,3. Isso eu já ensinei vocês fazendo. A gente pode até depois ter uma aula de revisão dessas modificações de armação. O que a gente teria que fazer aqui? Lajes, modificar armadura. Aí é o comando alterar faixa de distribuição. Você iria escolher uma aqui que você acha que é mais a favor da segurança. Você escolher aqui, não, eu acho que vou pegar o 6,3 a cada 12. Eu vou passar por cima de todo mundo. E depois dar aquele confere aonde? No ISO valores. Vem aqui no ISO valores, taxa de armadura, superior direção Y, ó, superior direção Y, e dá uma olhada aqui se aquele negativo bateu esse 2,44, ó. Aquele negativo tá para exatamente pegar esse verde aqui, ó, 2,44, 1,88, ó. Depois eu vejo isso com vocês com calma. Então, essa aula aí foi massa, mano. Essa aula foi show.
Tá? Então tem que depois eu vou voltar nessa. Eu não quero perder tempo agora falando aqui dessas edições da laje, mas você teria que dar uma mexida. Vamos ver o positivo. Lajes vistas, inferior longitudinal. Vamos ver como é que está o inferior. Tá aí, ó. O inferior acho que não tem que mexer muito. 6,3 a cada 13, 5 a cada 13, 5 a cada 13. Essa direção tá legal. Vamos ver a outra. Lajes vistas, inferior, transversal. Tá aí, ó. Também eu acho que não teria que mexer muita coisa. Então vamos lá, olha só. Botou o furo na laje, o programa vai armar. Igual toda laje, você vai ter que vir aqui e ver armação por armação. Inferior longitudinal. Tem que mexer em alguma coisa? Pode mexer. Mexeu, vem os valores, confere. Cara, isso aí eu vou revisar. Eu sei que foi uma aula só, é pouco. Num curso todo eu dar uma aula só de laje. Eu vou depois dar uma pincelada de novo nessa questão de edição de armação. Aí, para a aula de hoje, basta vocês só relembrarem. Vocês vão ter que passear em tudo. Inferior longitudinal, inferior transversal. Vai ter que fazer tudo. O que eu quero só mostrar agora? Toda vez que você faz um furo, tem que entrar um reforço do lado do furo. Esse reforço não está nesse desenho. Esse reforço vai estar aqui, ó. Eu vou gerar o desenho aqui agora. Vou gerar o desenho. Já está aqui, ó, configurado. Como a gente já tinha gerado o desenho, a gente já tem aqui, ó, as armaduras, ó, inferior, inferior, superior, superior. Deixa eu ver se está aqui a cobertura. Não, a cobertura é grupo 3. Então tem que alterar, ó, 3 e 3. Em cada um tem que botar, ó, 3 e 3. Na inferior, 3 e 3. Na superior, 3 e 3 também. 3 e 3. Aqui, 3 e 3 também. 3 e 3. Vou aceitar, aceitar. Vamos ver como é que gera o desenho, ó. Gerou o desenho. Aí gerou daquela forma meio bagunçada. Ih, caramba, o que deu aqui? Vamos lá. O CIP me chateando. Isso aconteceu comigo também, esse errozinho, normal. Deixa eu ver aqui se eu fiz certo. Tá. Vamos torcer para o erro. Vou fazer o seguinte, vou mandar calcular de novo. Espera aí. Naquela brincadeira de editar a armação da laje, eu devo ter feito alguma cagada ali naquela edição. Deixa eu mandar o programa calcular de novo, para ele atualizar a mensagem de erro. Calcular, calcular. É engraçado que tem 15 pessoas na sala, mas pô, é sempre os mesmos que faz a pergunta. O Kleber Maia não pergunta nada. A Júlia também não pergunta nada. Késia, que era para perguntar, também não pergunta nada. Cadê o pessoal que fica quieto aí em sala? Olha lá, eu calculei. Vamos lá, deixa eu clicar aqui no desenho. Vou mostrar isso aqui para vocês, para a gente poder avançar para outro assunto. Vamos torcer para não ter... O pessoal não pergunta porque Caramba. esse pessoal já sabe bastante. O que eu fiz de errado aqui? Como é erro de arquivo, localização do arquivo. Cara, então, Leonardo, não sei se eu fiz alguma cagada aqui. a cagada tá nas pranchas. Apaga as pranchas e faz prancha de novo. Vamos fazer isso. Vamos ver se é isso. Vamos clicar aqui na prancha. Vou apagar todas elas.
Vamos lá. Tá, vamos lá. Mais. Calcula de novo. Calcula de novo. Tá, vamos lá. Você tá mandando, eu faço, Danilo. Rapaz, já fiz tanta merda nesses programas aí que vou aprendendo. Cara, por isso, olha só, o CIP ele é um programa sensacional e ao mesmo tempo traiçoeiro. Você tem que estar sempre salvando o backup com nome diferente. Porque tem hora que trava, você tem que voltar no backup anterior, cara, e recuperar a obra. Tem que tomar um cuidado danado. Então vamos lá. Deixa eu vir aqui, mais detalhes de plantas. Ó, inferior transversal, 3x3. Mais. Depois eu coloco a tabela de ferro e resumo. Inferior longitudinal, 3x3. Mais. Desenho de plantas. Superior, 3x3. 3, desenho de plantas. 3x3. Vamos lá, vamos ver se está todo mundo aqui. Ok. 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 Longitudinal inferior, transversal inferior. Longitudinal superior, transversal superior. Aceitar. Sim. Beleza. O erro sumiu. Então é o seguinte. Olha o que aconteceu. A armação está aqui. Essa aqui está ok. Cara, essa aqui está ok. Ó, tá ok. Essa aqui está ok. Essa aqui não ficou legal, ficou bagunçado. Se for desse jeito para a obra, o pedreiro vai se enrolar. Ele vai se enrolar. Então, isso aqui, a gente teria que ter dado uma organizada nessa armação. Só que a norma manda colocar um reforço aqui do lado e o programa não colocou. Como é que a gente vai colocar esse detalhe aqui de reforço? Ele já tem na memória dele, ó. Se você clicar aqui em desenho de plantas, vim aqui para essa edição, tem aqui, ó, detalhe típico. Eu já mostrei em alguma aula, eu acho que no último sábado, eu já mostrei alguma coisa disso aqui para vocês. Ó. Quem assistiu a aula do último sábado, eu já tinha mostrado. Então vamos lá, Mostrou. Detalhe típico. Aí clica aqui em mais, procura a aba de laje maciça. Então procura, são várias abas. Vamos procurar laje maciça, muros de contenção, parede, lajes nervuradas, laje pré-fabricada, laje maciça. E vamos procurar aqui um detalhe de furo em laje. Ó, deve ter. Quer ver? Deve ter não. Tem, porque eu sempre uso nos meus projetos. Ó, abertura em laje maciça. Abertura em laje maciça não é essa que eu quero. Deixa eu ver aqui qual é que eu quero o detalhe. Você viu? Passou um detalhe típico do desnível entre duas lajes também, igual você tinha desenhado. Deixa eu ver se é esse aqui que eu uso. Eu uso um mais simples. Não, é esse aqui mesmo. Abertura de... Não, abertura de laje maciça com viga de borda. É esse. Aí você dá aqui um aceitar, aceitar, aceitar. Vai gerar o desenho. Ó, sim. Aí gerou, ó, o detalhe aqui. Então, do lado do furo, ó, do lado de cada furo, você tem que colocar esses ferros aqui, ó. Ver a armadura de... Ó, deixa eu ver se dá para ver aqui, ó. Caramba, não tá legal aqui. Cara, eu tenho... O que acontece? Tem um detalhe, tem que procurar. Tem um detalhe mais simples que esse, porque não precisa botar os estribos. Tá vendo que ele botou aqui um estribo? Ele botou tipo uma armação para segurar. Só que hoje em dia você consegue amarrar esses seus ferros na própria armação da laje. Mas tá vendo? Ele aqui fez... Deixa eu ver se eu consigo trocar o fundo aqui. O fundo tá branco, vocês não estão conseguindo ver direito. Ó, ele colocou. O importante é, em volta do furo tem que entrar umas armações de reforço. Ele colocou, só que não era isso que eu queria. Deixa eu voltar aqui no detalhe. Tem que achar o detalhe que eu uso. Não é esse. Cadê lajes maciças? Ah, esse aqui, pô. Sabia que tinha.
É isso. Deixa eu tirar o outro. Esse aqui some. Pronto, tá aí. Aceitar, aceitar. Então, toda vez que tiver abertura em laje, não esqueçam de mandar esse detalhe aqui, ó. Esse detalhe é importantíssimo. Ó. Em volta do furo, tem que botar 2 ferros de 10 embaixo e em cima, cruzetando aqui, ó. Porque senão fissura. Se você não botar esse ferro aqui e deixar só a armadura normal... Toda hora eu tô clicando aqui no botão errado. Se você deixar só essa armadura aqui, ó, isso aqui não garante que vai abrir uma fissura aqui assim, ó. 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 Tem que tomar um cuidado. Ó. Então, toda vez que você tem furo em laje, isso é normativo, tá? A norma manda colocar essa armadura aqui, ó. Então, ele já tem, para você não ter que desenhar isso aqui, já tem na memória do computador, só que você tem que lembrar de colocar, tá? Ó. 2 ferros de 10 em cima, 2 ferros de 10 embaixo, ó. 2 ferros de 10 em cima, 2 ferros de 10 embaixo. Diga. Mas esse aí eu posso editar ele no CAD, né? Então, você pode editar, olha só para você entender. Isso aqui é genérico. Olha lá, é genérico e aí é como se na obra o cara tivesse que cortar o... Ele não colocou o tamanho... Tá vendo que esse furo aqui é genérico? Você pode mandar esse furo genérico, mandar esse desenho genérico para a obra, cara, e lá na obra o armador vai transpassar isso aqui. Agora, se você quiser ser mais correto, o correto seria você lá no AutoCAD editar isso aqui. Editar para o tamanho do furo real, tá vendo? Ó? Porque o seu furo é diferente desse furo aqui, ó. A gente botou um furo quadrado, aqui está um detalhe genérico. Tá bom? Você pode editar no AutoCAD, sim. Dúvidas? Tranquilo. Beleza. Só uma dúvida rápida. Mas Fala. Numa laje pré-fabricada, eu queria fazer uma abertura de um furo. Cara, olha só. A laje pré-fabricada. Porra, juro para você fazer isso aqui numa laje pré-fabricada seria quase que impossível. Cara, por isso que eu sou fã de laje maciça. A laje maciça, ela aceita tudo. Você quis botar um furo aqui, aceitou. Cara, imagina isso aqui sendo uma laje de vigota. Como é que você faz esse furo aqui? Eu não sei. Eu teria que pensar uma solução. Imagina que a sua vigota fosse isso aqui. Isso aqui é uma vigota, isso aqui é uma vigota, isso aqui é uma vigota. Era para ter uma vigota aqui, só que você furou ela, então a sua vigota não está aqui. Sua vigota está aqui. Essa vigota vai cair. Ela está voando aqui, ó. Essa aqui vai voar. A vigotinha que está aqui vai voar. Cara, cagada fenomenal. Não dá para fazer. Isso aqui vai deformar pra caramba, vai trincar. Cara, teria que achar um jeito de passar uma viga aqui, passar uma outra viga aqui. Você teria que primeiro reforçar a sua estrutura para vir depois com as vigotas. Não tem como. Cara, mas aí a minha vigota tá nesse sentido. Cara, mesma coisa. Então, assim, cara, no final, o que eu iria fazer? Eu ia falar assim, olha, você vai botar a vigota aqui, vai botar, sei lá, uma solução aqui. Vou botar vigota aqui, vou botar vigota aqui, vou botar vigota aqui, vou botar vigota aqui, e assim vai. Beleza, aqui tá resolvido. Entre as vigotinhas, entra aquele tijolinho e depois o concreto. Cara, essa região toda aqui eu ia sugerir pro cara fazer maciço. Olha, aqui você faz laje maciça. Não tem jeito de você fazer esse furo com vigota aqui. Aí transforma esse trecho da obra, cara, para laje maciça. E aí faz o furo na laje maciça. Entendi. Entendeu? Professor, boa noite. Oi, boa noite. Diga. Uma dúvida aí. Numa laje que eu tenho um plano uma área quadrada bem grande. E eu tenho que fazer diversos ralos aleatório. Como que funciona? Cara, então, olha só. Aqui eu fiz um furo, 40 por 40. Cara, você viu como é que mudou muito a armação? Assim, na hora que a gente armou, olha como é que a armação toda contornou. E se você vier aqui, ó, em isovalores, você vai ver que as tensões, ó, vamos pegar aqui as tensões, ó, taxa de armadura, pegar aqui, ó, inferior. Olha como é que ela vai contornando aqui, as tensões vai contornando, tudo isso aqui é mudou completamente a laje. Quanto maior o furo, maior a laje. Quando é furo pequenininho, furo para ralo, a própria norma fala que você não precisa se preocupar. Então, se fosse questão aqui de fazer uma laje, deixa eu voltar aqui, ó.
Ah, não, aqui vai ter um ralinho aqui, aqui vai ter um outro ralo aqui, vai ter um outro ralo aqui. Cara, esses ralos são pequenos, então você desconsidera. Porque ele decepa pouca armação. Cara, aí você pode até, se quiser, pô, se você for, vamos supor, vamos voltar lá no nosso desenho, ó. Vamos voltar no nosso desenho. Cara, e se você não preveu isso e a obra quer colocar alguns ralos, cara, se for ralo pequeno, ralo usual para captar água de chuva ou ralo de banheiro, cara, não tem importância, pode colocar, pode furar até depois, pode fazer a laje e depois furar, porque a quantidade de armação que você vai decepar é ínfima. Agora, se for uma furação muito grande, vários furos, cara, isso tem que ser previsto em projeto. Então, vamos voltar aqui, ó. Então, cara, isso a gente tem que abrir a norma. Tem coisa que vocês me perguntam de cabeça, eu não sei, tá? Deixa eu pegar aqui, cadê? Ó, então, eu desenhei aqui, ó, vou abrir o AutoCAD de novo. Ó, pra gente fechar a aula de hoje. Vamos fechar com esse assunto, então. Aqui é um furo considerável. Isso aqui, se você não prever isso aqui no seu projeto e deixar o cara depois rasgar isso aqui, é cagada fenomenal. Assim, vai fissurar a laje. Vai aparecer um montão de fissura. Agora, pô, aqui vai botar um ralinho de banheiro. Vai botar um ralinho aqui de banheiro pro box. Cara, aqui vai botar um outro ralo para ó, pro vaso sanitário. Cara, pô, aí aqui vai botar um outro ralo para, cara, esses furos, diâmetros padrões aí, esses diâmetros de 10 centímetros, 15 centímetros, até 20 centímetros, cara, você não precisa considerar. Se você quiser salvar isso aqui, ó, salvar, cara, ó, salvei olha aqui o Roberto, salvei agora no arquivo que já tá no CIP, né? Salvei, ó, vou vir aqui no CIP. Se eu trocar só de aba, ó, troquei de aba, quando eu voltar, ele pergunta, você quer atualizar? Quero. Olha os furos aqui, ó, furo, furo. Se eu chegar aqui agora e criar uma viguinha de bordo, olha só, viga, entrar com viga, viga de bordo, aí eu vou pedir para captura, deixa eu ver se tem captura aqui, captura tem, ó, sim, ó, sim. Cara, aqui ele tá falando até que é muito pequenininho o furo, ele não vai aceitar, tá vendo, ó? Aqui ficou tão pequenininho que ele não aceitou. Deixa eu ver se aqui ele vai aceitar. Aceitou? Aceitou. Deixa eu tentar de novo aqui. Aqui ele está reclamando, ele está falando que está muito pequeno. Então esquece. Aqui ele nem aceitou. Aí vou apagar aqui agora, ó. Apagar a laje. Ó. Fiz o furinho aqui. Fiz o furo aqui. Furo pequenininho ele nem aceita, por causa que o furo ficou menor do que a discretização do elementos finitos dele, ó. Ele não aceitou. Apaguei. Então esse aqui ele não aceitou, ficou muito pequeno. Então criei, ó, furo pequenininho, ó. Ó, criei furo pequeno, um aqui e um aqui. Vamos mandar calcular para a gente ver se isso vai mudar, vai dar algum pico de tensão. Não vai dar. Esses furos pequenos, ele não faz... Numa laje maciça, numa laje de 10, você fazer um furinho aí de 15 centímetros, cara, não muda em nada. Porque, assim, não... Você não pode, assim... Eu já vi cagada assim, o cara resolve bater 5 furos desse aqui do lado. Cara, isso tem norma, a gente tem que abrir a norma para ver isso, tá? É diferente de eu fazer assim, ó. Se você chegar... O cara, não, então tá, você me permite abrir furo de 20? Aí você fala assim, permito. Aí ele vai e faz isso aqui, ó. Cara, o Danilo com certeza já deve ter... O Danilo tem experiência de obra. Tenho certeza que em algum momento alguém falou assim, tem que passar uma tubulação aqui na laje. Duto de incêndio. Aí o cara, não, é um tubinho só de 20 centímetros de diâmetro. Aí o calculista fala assim, tá aprovado. Aí o calculista chega lá na obra, tá assim, ó. Ó. Cara, aí aqui é sacanagem. Tá errado. O que a norma fala para você fazer no cálculo estrutural disso aqui? Se algum projetista prever, isso tem que ser previsto antes. Cara, olha, aqui vai ter uma série de tubulações de esgoto descendo, a tubulação toda do prédio está descendo aqui. Cara, você tem que, na verdade, desenhar um shaft aqui, ó. No seu cálculo estrutural, isso aqui tem que ser um único furo. Para você, calculista, isso aqui é um só.